ever wondered what truly connects traders from Tokyo to London to New York? You just need to learn the language. That language is technical analysis. Understand its signals, and you'll understand the world. Welcome to Traders of the World. Here we skip the jargon and just figure it out together. E aí, pessoal do Traders do World, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo agora especialíssimo, onde a gente descomplica o mercado financeiro de um jeito que você realmente entende e se diverte, of course, né? Hoje a gente está em festa porque o nosso convidado é um amigo, um cara que já fez a pista de dança ferver e agora faz a bolsa de valores tremer, no bom sentido, é claro, né? Ele é estrategista de ações na XP, tem um indicador com o nome próprio, que é um xodó dos analistas e tem uma trajetória que daria um filme. Preparem-se para conhecer o lado DJ, o lado gênio e o lado gente boa do nosso amigo Rafael Figueiredo, Rafi. E aí, Rafa? Beleza, meu velho? Grande, Flavão. Para te ouvir aí. Fala aí alguma coisa. Pô, cara, vou te falar que é uma grande surpresa. Primeiro o convite aqui, apesar da nossa amizade, tem várias pessoas do mundo inteiro que participam desse podcast aqui, então eu me sinto muito honrado de estar aqui representando o Brasil. Agora, tem uma grande novidade aí, eu não costumava falar para o mundo inteiro que eu era DJ, não é a primeira vez aqui em público, então, revelando os dotes do passado. A gente gosta dessas histórias, exatamente, a gente vai pegar o ponto que ninguém conhece, né? Então, a gente te vê brilhando na XP, falando de mercado, mas o que muita gente não sabe é que você nem sempre foi o senhor dos candlesticks e das velas, dos gráficos. Desembucha aí, como é que é o Rafael Figueiredo, estratégia de ações? Eu já dei aqui um pequeno spoiler, mas conta para o pessoal como é que foi essa história que você foi DJ e virou um estrategista de ações renomado. Essa história merece um remix completo. Conta para a gente aí. É verdade. Bom, eu comecei minha carreira em 2002, né, na Agrocorretora. Mas e que foi justamente no momento em que eu entrei para a faculdade. Mas naquele mesmo momento eu dividia meu tempo tocando músicas, né? E eu era um bom DJ, diga-se de passagem, onde eu tocava hip hop, gostava, aliás, gosto até hoje de R&B, chart music, hip hop, enfim. Era um hobby que eu tinha e que eu fui me profissionalizando, comprei equipamento, etc. E quando você entra para a faculdade, né, você tem as chamadas chopadas, né, onde você se diverte com os amigos e tal. E eu comecei a fazer um som. Faculdade de Economia, IBMEC. Né? E aí eu fiquei tocando as músicas, né? Enfim, e eu tinha um grande amigo, que tem até hoje, né? Que é o DJ Shark, que toca profissionalmente até hoje. Nós éramos sócios, né? E a gente criou uma equipe de som chamada Digital Sound, né? E dali a gente começou a entreter, a tocar nas festas, nas faculdades, e a gente começou a tocar, inclusive, nas noitadas, nas boates do Rio de Janeiro. Eu e ele, a gente dividia horário, festa. Então foi ali que começou a desenvolver. Mas, evidentemente, quando você começa a tocar muito, você troca a noite pelo dia, né? Literalmente. Eu sei muito. Eu sou músico, né? Músico geralmente toca de noite, ninguém toca de dia. Ninguém toca. E aí eu dormia de dia, não ia para aula e tocava de noite, quinta, sexta, sábado e domingo, né? E aí minhas notas começaram a cair, né? E um belo dia, meu querido pai fez uma surpresa e me botou as notas da minha faculdade na mesa, perguntando o que era aquilo, e as notas evidentemente não eram nada boas, né? E aí ele me deu um ultimato. Ele falou, olha, ou você quer continuar com a sua vida de DJ aí, pode continuar, fica à vontade, mas a partir do mês que vem eu vou parar de pagar sua faculdade, que não era nada barato, e se você quiser ser um economista, eu vou manter minha palavra, eu vou pagar a faculdade para você, mas você vai ter que parar de tocar. E aí eu fiz um acordo com ele, porque eu tinha 6 meses, 7 meses de contrato à frente, né? Eu não lembro exatamente qual é o período, mas eu tinha alguns contratos já feitos, de festas exclusivas, casamento. Tem que honrar, né?
Eu tinha que honrar, que inclusive muita gente já tinha pago na frente, né, o contrato. E aí meu pai falou, tá bom, você vai tocar esses 6 meses, vai dividir a faculdade, então durante esses 6 meses, você vai dividir a faculdade comigo, e aí quando você acabar o seu último show, aí eu passo a pagar integralmente. Então eu achei, na época, a gente brigou, fiquei muito chateado, enfim, foi muito ruim, mas certamente foi a melhor coisa, uma das melhores Ele coisas estava certo no final das contas, né? que meu pai fez na minha vida, e eu sou eternamente grato a ele. Ele em vida, eu pude agradecê-lo por isso. Enfim, e dali começou definitivamente a minha carreira como um economista e que estava buscando o mercado financeiro, né? E aí eu desenvolvi meu trabalho no clube de investimentos dentro do BMEC. Depois do clube eu passei para a Ágora Corretora, onde eu servi a central de atendimento, aí onde eu fiquei 11 anos na Ágora Corretora, desenvolvendo um trabalho, e logo na sequência eu fui para a ICAP Corretora, que era uma corretora londrina, e fiquei na ICAP de 2011 até 2013. Em 2013 eu fui convidado para me mudar do Rio para São Paulo, onde eu moro até hoje, para ser trader da Clia Corretora. E lá na Clia Corretora eu passei a estudar o mercado integralmente, aí eu já não era mais DJ mesmo, nem por hobby eu tocava mais, assim, enfim, eu acabei com a carreira definitiva, e lá eu passei a estudar o mercado de maneira um pouco mais profunda, onde eu fui correr atrás das certificações internacionais, né, fui estudar para o CMT, né, onde eu fiz a primeira prova, foi onde eu consegui desenvolver muito trabalho ligado ao mercado financeiro. Foi na CLIA que eu criei o indicador AFI, que a gente vai falar sobre ele também, e ali, né, fui desenvolvendo todo esse contexto, todo esse movimento de mercado. Eu me tornei sócio da CLIA Corretora em 2014/15. A XP compra a CLIA Corretora, isso, compra ela integralmente, então eu me torno sócio da XP, mas logo na sequência ela compra a XP, e aí em 2017 eu tive um insight importante, que foi que a XP, que estava crescendo muito no mercado, enfim, estava com promessa de fazer IPO e uma série de condições, eu percebi que a XP ela definitivamente disruptou o mercado sobre a ótica da oferta, abrindo plataforma, democratizando investimentos. Então a oferta estava muito bem definida e faltava alguém no mercado brasileiro disruptar ou definir bem o mercado sob a ótica da demanda. Então, basicamente, para as pessoas entenderem, é como se dentro de um grande shopping financeiro faltava aquele alguém que ficava no shopping com aquele terninho bonitinho, com aquele crachá gigante aqui, escrito, posso te ajudar? Do tipo, fazer uma análise, ter opinião, fazer as melhores indicações, né, levar as pessoas para terem as melhores decisões de investimento. E aí eu criei a Eleven Financial, né, que é uma casa de análise independente, em 2017, uma casa ultra conceituada, premiada 3 anos consecutivos como melhor casa de análise independente, prêmio APMEC e BRI, desenvolvendo muito mercado, ajudando os assessores de investimento a formarem suas mesas, a construir o processo, e ali é que a gente rampou bastante o mercado, passou pandemia e tudo mais, e aí o Banco Modal comprou 100% das nossas operações, e logo depois a XP comprou 100% do Banco Modal. XP estava no seu pé. Eu estou de volta, logo eu estou de volta aqui no Rapi 2.0 na XP como estrategista de ações e responsável por todas as recomendações de renda variável para os investidores de varejo aqui da corretora XP. Essa é a minha história. É uma atitude super corajosa, né? Você, ainda mais no Brasil, né? Eu que sou empresário também, você tem abrir uma empresa de análise num mercado que é uma montanha-russa, literalmente, né? A gente vê milhões de coisas acontecendo no mercado brasileiro. Tem uma hora que você não sabe quantos fundos de investimento abre. Daqui a pouco fecha tudo e começa tudo de novo. Quantos IPOs tem? Aí depois não tem nada, uma seca danada. Então, o mercado brasileiro ou é enxurrada ou é seca, não tem meio termo. Então, você fez muito corajoso.
provavelmente aprendeu muita coisa, dando a cara a tapa, tomando na cabeça, né, não? Bom, aprendendo muita coisa, dando a cara a tapa, entendendo como é empreender no Brasil, entendendo dos riscos, porque afinal de contas tinha dinheiro meu definitivamente na física, né? Literalmente as minhas ações que foram para o Itaú, eu vendi para comprar ações da Eleven na época, entender exatamente como é esse processo, como é, poxa, você ter que pagar uma folha ou fazer um determinado investimento, tudo isso tem que passar levar em consideração até, evidentemente, o mercado que você está vendo, né? Está vendo, está investigando, né? E construindo. Então, e mais ainda, uma casa de análise independente é uma casa onde as pessoas contratam você para o seu melhor juízo de opinião e de análise. Então, não fica aquela venda casada. Então, logo significa que o seu último relatório foi o melhor de todos que você já escreveu, mas foi o pior do próximo que você vai escrever. Então, é um completo desafio que você faz consigo mesmo constantemente. Então, é uma jornada muito bacana e que, enfim, que fez com que as pessoas conhecessem o meu trabalho, não só meu, mas cabe aqui reconhecer também o trabalho dos meus sócios na época também, enfim, pessoas extraordinárias com que eu tive um orgulho danado de trabalhar juntos, dividir essa inteligência, e de que esses louros não são meus, eu acho que eu tenho uma participação sim relevante, mas eu acho que é de todo um grupo, que eu também aprendi a ter bons sócios, né, ter boas pessoas ao lado. Eu sempre falo que eu confio muito no meu trabalho, no que eu faço, tenho uma carreira, tenho confiança em tudo que eu estudo, mas certamente eu me sinto muito melhor quando eu estou do lado dessas pessoas talentosíssimas, né? Carlos Daltoso, Adeodato Neto, a Maria Tereza, entre outras grandes pessoas que passaram na Eleven e que se juntaram a esse grupo de sociedade no qual eu tenho um orgulho danado. Então é isso, é muito aprendizado, mão na massa e vamos embora, né, cara? Não é nada simples não, mas super valeu a pena, com certeza, toda a trajetória. Normalmente a gente passa mais tempo com os nossos sócios do que com a nossa própria esposa, né? Então tem que escolher bem os sócios, porque é caótico também. Ali, como você escolheu bem a Carol, sua esposa. O mercado Exatamente. o mercado é uma pista de dança caótica, então faz sentido você começar sendo DJ, com seus altos e baixos, e um monte de gente tentando decifrar a próxima batida. Mas vamos ao que interessa. E a galera ficando pergunta. E o famoso Rafinha Indicator? Meu amigo, então, sem enrolação, na prática, como é que essa criação funciona? Qual é a magia por trás dele que te ajuda a enxergar o que a gente, meros mortais, não vê? Maravilha. Eu acho que uma história muito longa, resumida de maneira um pouco mais objetiva, né? O indicador RAFI ele foi criado, né, com um objetivo de eu conseguir encontrar a saída das operações, porque a entrada no meu modelo eu mais ou menos já tinha. E aqui queria enaltecer o trabalho do Didi Aguiar, né, o famoso Didi, que você conhece muito bem, nosso amigo. Aliás, quando a gente se conheceu pela primeira vez, você o colocou no palco, né? Lá na Expo Trader, né? Há muito tempo atrás. Então, com a sua camisa Eric furada. Com a sua camisa Eric branca, furada, no palco, todo mundo de terninho, né? E lá. e lá ele apresentou o indicador Didi, né? Que é o indicador que ele criou com uma combinação de 3 médias móveis, né? Onde ele tinha um movimento explosivo a partir da combinação daquelas 3 médias. Então, eu usava muito aquele modelo que eu aprendi com ele, né? E eu sabia que tinha uma boa entrada, uma boa correria, um bom rally. Mas, e aí tinha outros indicadores que ele mostrou o ADX, que é o movimento direcional, ele mostrou o TRIX, ele mostrou o estocástico, o IFR, e cada um com seus objetivos, né? Dentro daquela modelagem, bandas de Bollinger, por aí vai. Então, eu tinha muita confiança sobre aquele estudo, mas eu não tinha um sinal de saída, né? E aí, olhando o movimento direcional, eu passei a entender se, através dele, eu pudesse encontrar uma saída. E a minha inspiração estava também um pouco naquilo que o Didi falava, né? Que o movimento direcional, o ADX, né? Ele, de vez em quando tem uma grande volatilidade intradiária,
no preço, né? Principalmente no intraday, o ADX fazia um kick, que é como se fosse um chapeuzinho, né? Ele está subindo assim, aí ele, pum, dá uma queda muito forte. Uma indicada, né? Faz um circunflexo, assim. Exato, exatamente. E quando isso acontece, estava nítido para mim que o mercado perdia momento. Pelo menos perdia momento. Podia até continuar subindo, mas a velocidade da compra ou da venda, enfim, daquele momento era reduzida, né? E a perda daquele momento, para mim, foi a inspiração para criar o indicador RAFI. Então, bom, agora não é... Durante 10 anos, né, eu guardei a fórmula do indicador RAFI, né? Não que eu guardei em segredo ou em cofre, nem nada, mas há um tempo eu revelei a fórmula, então eu posso revelar aqui também, se tornou público, né? O indicador ADX, o indicador RAFI, ele é uma combinação de um ADX modificado, né? Porque os DIs mais, DI menos, eles são ponderados, né? E esse ADX é o ADX de hoje menos o ADX de ontem, né? Então, um exemplo, você pega lá o gráfico diário de Petrobras e vê que o ADX é 30 e de hoje, e o de ontem foi 28, então o ADX vai ser de 2, né? O indicador RAFI vai ser de 2. Vai ser de 2. A diferença de hoje menos de ontem. Menos o de ontem, exatamente. E aí, a grande sacada é que como eu estava procurando o kick do ADX, ou melhor dizendo, a perda de momento, né? Aquela diminuição de velocidade, né? Eu estava de olho, portanto, na diferença de um dia com o outro, né? Então eu estudava muito, né? Aí eu passei a perceber, e aí sim é o grande movimento eureka do meu indicador, que eu falo, opa, eu tenho alguma coisa aqui que acho que ninguém viu e que me ajuda, é que eu percebi que quando essa diferença do dia atual com o dia anterior, ela era uma diferença maior que 2,5, eu tinha um movimento de aceleração de preços. E aí eu percebi... Para mais ou para menos? Para mais ou para menos. O para mais era no sentido da operação, da entrada, seja para compra ou para venda, mas para menos ela provocava o kick, que era também, e que logo depois se tornou o tal do candle amarelo no indicador RAFI, que eu posso mostrar aqui logo na sequência. Boa, a gente está aqui para isso. Então, a galera quer ver o gráfico, né? Olá, espero que esteja gostando da entrevista. A Trader Brasil foi eleita por 2 vezes no Rank Awards 2024 e 2025 como a melhor academia de formação de investidores do Brasil. E ela tem um presente para você que está assistindo esse podcast. 10% de desconto, é só usar esse QR Code que está aqui embaixo e a gente te espera lá, ok? Agora não esquece de dar uma moral pro Flávio. Curte, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal, ok? Até a próxima e obrigado pela presença. Valeu! Então vamos lá, esse aqui é o gráfico do indicador AFI. Eu vou botar aqui, pode ser, enfim, qualquer papel. Qualquer tempo gráfico também, Rafa? Pode ser qualquer tempo gráfico, cara. Aqui não tem conversa, mas eu vou tentar procurar um gráfico de uma forma que seja a explicação mais objetiva. Então, aqui eu encontrei o gráfico de VEG, gráfico semanal, tá? Para que as pessoas entendam aqui como é que funciona a estrutura, né? Então, primeiro de tudo, eu vou maximizar essa tela para que as pessoas entendam o que é o indicador RAFI. O indicador RAFI ele é apresentado em histograma, né? E, portanto, a última barra aqui, ela está representando menos 2,40, negativo 2,40, né? Então, significa que o ADX de hoje menos o ADX de ontem, gráfico semanal, a diferença negativa em 2,40, né? Então, e aqui tem um threshold, né? Uma linha positiva em 2,5 e uma outra linha aqui negativo em 2,5, né? Então, basicamente, por uma instrução aqui de tecnicidade, né? Entre 0 até 2,5, eu tenho uma indicação de força de mercado. A partir de 2,5 positivo para cima, eu tenho uma indicação de muita força do mercado. Assim como entre 0 até menos 2,5, eu tenho uma indicação de fraqueza. E a partir, né, para baixo,
de menos 2,5, aqui eu tenho uma indicação de muita fraqueza de mercado. Então, basicamente, para agora, a leitura é que nós temos um mercado fraco nas condições de RAFI, de indicador RAFI, nesse momento, né? Exatamente, na VEG gráfico semanal. Então, aonde está o indicador RAFI aqui da história? Ela foi acionada aqui, ó. Como é que ele funciona, né? Passou de 0 para positivo. Passou de 0 para positivo, né? E o que eu preciso é que, para que ele me dê o gatilho de entrada, eu preciso que ele esteja em tendência, seja de alta ou de baixa. Se for de alta, eu compro, se for de baixa, eu vendo. Eu preciso que haja a abertura das bandas de Bollinger, né? Que são essas linhas pontilhadas aqui. E eu preciso que, no momento em que está havendo o rompimento da resistência, o indicador RAFI ele fique positivo maior que 2,5. Quando eu estou rompendo resistência, com bandas de Bollinger abrindo, e o RAFI maior que 2,5, eu tenho uma condição de entrada na compra. E aí, como é que funciona o Trade System? Eu faço a compra no momento em que ele fica verde, né? E aí ele vira uma espécie de trade following mais tático, né? Eu passo a eu compro ele, coloco o stop imediatamente na mínima do candle anterior, e eu vou adicionando, vou subindo o stop à medida em que o candle vai fazendo uma máxima maior e, evidentemente, uma mínima menor, né? E assim ele vai subindo. Então, aqui ele não teria sido estopado, ele está no mesmo nível, aí ele vai subindo, vai subindo. Repara, aqui, ó, enquanto ele está verde, ele está indicando que ele está maior que 2,5. Aqui ele já ficou negativo, ele ficou fraco, né? Mas repara que ele não me estopou ainda, porque o stop ele está aqui, ó, abaixo da mínima desse candle aqui, pelo Trade System. Só fazendo um comentário para o pessoal de casa, o ADX ele sobe na direção da tendência, seja tendência de alta ou seja tendência de baixa. Ele só mostra a força da tendência. Então, se o indicador estiver subindo, a gente tem que olhar para ver se ele está subindo, o gráfico está subindo também, tá? O indicador só vai mostrar a gente se a tendência está ficando forte. Porque o Rafael vai mostrar, quando a tendência fica forte na queda, ele também vai subir acima de 0, por causa da forma que ele é calculado, não é isso? Exatamente. Portanto, ele é uma indicação tanto para o lado comprador quanto para o lado vendedor, né? Eu estou aqui querendo colocar mais um indicador, eu vou botar o ADX na tela, para que as pessoas entendam. O ADX normal, eu vou colocar como um novo indicador aqui, para que as pessoas possam entender que, bom, primeiro de tudo, é uma pergunta muito comum, né? 8 períodos, tá? Para o ADX e 8 períodos para média, sempre, tá? Eu não mudo essa regra, ela está aplicada sempre para 8, tá? E aqui, ó, vocês podem perceber, né, que aqui está só o ADX, tá? Só a linha do ADX, tá? Então, repara que no momento em que a linha começou a subir, o indicador RAFI, como a diferença de hoje do dia anterior, ela está ficando cada vez maior, porque o preço está subindo, e para quem entende um pouco mais profundamente, né, o que é o ADX? O ADX ele é uma combinação de diferenças entre máximas do dia atual com o dia anterior e de mínimas do dia atual com o dia anterior, ponderados por média, né? Então, quanto maior for a diferença da máxima de hoje com a máxima do dia anterior e a mínima de hoje com a mínima do dia anterior, maior vai ser a amplitude desse indicador ADX, né? Então, é exatamente isso, né, que a gente está vendo aqui. Então, só para vocês entenderem que o 2,5 aqui é a diferença desse cara, né? Quanto a diferença positiva, e aí, portanto, aí a partir do momento, repara que o histograma ele saiu aqui de positivo, foi para negativo, o ADX começou a patinar. Até uma hora que essa diferença ela ficou maior daqui para cá e ó, o ADX começou a cair. Mas repara, né? Repara ali, só porque o mercado está parado. Né? A tendência parou, o mercado parou, mas o ADX está caindo. Exato. E aí, esse é o brilho do indicador. Porque o ADX, ele para mim,
é um indicador que ele consegue capturar muito bem os movimentos de rally de mercado, e quando o ADX perde momento, velocidade, potência, fica mais lateralizado, ele rapidamente consegue capturar o mercado mais de lado também. Lembrando que esse gráfico aqui é semanal, tá bom, gente? Então, são ele 2, 3 meses, 4 meses. Exato, exato. Então, ele capturou bem aqui todo esse movimento, né? Então, é isso. A gente compra o papel aqui, a gente vai arrastando a compra até a mínima do candle anterior, à medida em que vai fazendo o candle com máxima maior, né? E aí eu teria colocado o stop aqui no modelo, né? E provavelmente, né, sendo aqui bem preciso na vírgula, a mínima aqui é 50,80, aqui essa mínima aqui foi 50,60, portanto eu teria sido estopado aqui nesse período, bateu, trigou, e eu estaria fora da operação, né? Então, basicamente, eu teria comprado em algum momento do tempo por aqui e teria encerrado aqui esse trade, que é uma espécie de trade following, né? Porque você está sempre seguindo a tendência, comprando a favor da tendência, nunca contra, né? Mas que você precisa da combinação de um rompimento de resistência com banda de Bollinger abrindo. E aí uma outra explicação que eu não fiz ainda é por que o candle verde, amarelo e o branco, né? O branco é a configuração normal da sua configuração de tela. Certo. Se você você escolheu lá que os seus candles são azuis, eles vão ficar azuis. A coloração aqui que eu pedi é para quando tivermos um movimento de alta pelo ADX, em outras palavras, no ADX, quando o DI+, ficar por cima do DI-, né? Aqui fica melhor a explicação. Ó. Aqui agora é de novo o mesmo gráfico sem o indicador RAFI, né? Tá vendo? Ó? O DI+ é a linha azul, o DI- é a linha vermelha. Então, quando o DI+ fica por cima do DI- e o RAFI é maior que 2,5, né? O candle fica verde, né? E da forma contrária também acontece, né? Aqui eu vou voltar para o indicador RAFI. Quando o indicador RAFI fica maior que 2,5, mas com o DI- por cima do DI+, aqui, ó, 15 de janeiro. Eu volto para cá, 15 de janeiro, tá por aqui, ó. Tá vendo? Então, tá aqui o DI- por cima do DI+, o candle fica vermelho, né? Então, é aí. Só que para eu operar na venda, eu tenho que já estar em tendência de baixa e eu tenho que necessariamente ter uma perda de suporte com o indicador RAFI maior que 2,5 e bandas de Bollinger abrindo. Ou seja, exatamente esse efeito que eu mostrei aqui, só que da forma ao contrário, né? Então, eu estou pegando aqui um outro indicador, um outro indicador não, desculpa, um outro papel. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse cara daqui. Aproveitando que você acabou de falar isso sobre o outro indicador, a pergunta de $1 milhão: o RAFI Indicator é um sistema completo com tudo em um que resolve a vida, ou você utiliza mais como um filtro principal para depois aplicar outras análises, outros indicadores? Aí você já pode complementar a sua resposta. Tá bom, não. Então, ele é um indicador, né, que ele não é completo tudo em um. Ele necessariamente você precisa ter uma avaliação, por exemplo, de price action, entender que você está trabalhando a favor da tendência, primeiramente, para que você não vá comprar quando está caindo e vender quando está subindo. Você tem que comprar quando sobe e vender quando cai. Então, você tem alguns pré-requisitos para que você respeite e logo depois você execute esse movimento, né? Então você tem que combinar ele com alguma circunstância que seja sua, né? Nesse sentido. Então, aqui tem um outro exemplo de gráfico vendedor, tá? Que é quando eu tenho perda de suporte, né? Aqui, e aí as bandas elas também se abrem, né? Aí nesse caso aqui eu tenho dois movimentos, né? Eu tenho o primeiro aqui que eu teria sido estopado, né? Eu teria vendido nesse candle e teria sido estopado aqui, porque mais uma vez, né? À medida em que o candle vai fazendo mínima menor, eu tenho que descer o stop para mínima
do candle anterior, né? Mas eu teria aberto outra operação, né, durante esse modelo, e aí sim eu teria pego aqui um movimento de grande amplitude, né, com a FI maior que 2,5, bandos de Bollinger se abrindo, né, e descendo o candle, descendo o stop, né, para a mínima do candle anterior até ser estopado. Então, se você seguir essas condições e tiver nessas propriedades, é bem natural que você capture bons movimentos de mercado e seja para tempos gráficos longos ou gráficos curtos, né? A depender da metodologia, da forma como você gosta de operar. Eu sempre recomendo que você opere gráficos um pouco mais curtos, né? Porque o gráfico curto é aquele cara que você consegue... gráfico longo, porque é o cara que você precisa ter um pouco mais de paciência, o mercado vai se desenvolvendo um pouquinho mais, você tem que esperar o fechamento da barra para mover o seu stop. Então, você vai ganhando experiência e familiaridade com o indicador. Porque se você botar um gráfico de 3 minutos, a cada 3 minutos vai mudando uma coisa, você não sabe o que fazer, dependendo se tiver agenda econômica, tem um rally, enfim, tem algumas condições. Então, esse é um pouco do modelo, né? Assim, já testei ele tem aí 67%, né, de probabilidade de acerto quando ele está nas Alinhados, né? alinhados. Então, você precisa ter essas condições. Ele vai errar também, mas a ideia é que quando ele erre rápido, e quando ele acerte, você vai... E você está protegendo porque você tem o stop lá sempre, né? Exato, né? Então, ele não tem exatamente uma metodologia de risco-retorno 3-1, 3-7, não dá para saber exatamente porque ele é altamente dependente do mercado, da evolução, mas entenda que se você estiver a favor da tendência, né? Entenda que se você estiver... É uma releitura que eu estou fazendo do indicador ADX com uma composição de mercado em mais um indicador, que ele foi criado, né, para trabalhar nos extremos, que é as bandas de Bollinger. É um indicador que te dá um gatilho, né? Inclusive o próprio John Bollinger, né, até me parabenizou, porque ele falou, cara, você usa o indicador que eu criei para uma outra metodologia que não é a minha, né? E essa é a beleza, né, do instrumento, de você criar algo e que as pessoas possam desenvolver outros trabalhos a partir da tua criação, né? Então, é um pouco disso. Eu aproveito mais uma vez para deixar o recado para todos, que agora que vocês sabem a forma, sabem a metodologia, entendem mais ou menos como é o processo, que usem e abusem para outras criações e outros movimentos, que eu acho que o que vale, no final das contas, né, Flávio? Você é um grande precursor disso aqui no Brasil, é o senso de comunidade, é algo super relevante para a construção, criação e desenvolvimento do nosso mercado, né, que é tão incipiente ainda quando comparado com o resto do mundo. O John Bollinger é um cara realmente inspirador pra caramba, ele me inspirou bastante coisa. E falando nisso, eu queria falar sobre uma coisa legal. E falando em manha, você falou que tem a manha e tal, você é um estrategista com a manha da análise técnica clássica, raiz. Você gosta de usar, você é um dos poucos analistas brasileiros que eu vejo que usa indicadores de fôlego, indicadores de amplitude de mercado, como porcentagem de ações acima da média tal, novas altas, novas mínimas, pivôs assim, pivôs assados, aquela visão mais ampla, né? E o que você acha dessas ferramentas de análise de fôlego, né? De fôlego de mercado para análise do mercado brasileiro? Porque as ferramentas que a gente tem aqui, elas não têm isso já de um formato padrão, né? Que vem com o sistema. A gente tem que fazer na mão ou usar as ferramentas internacionais. O que você acha disso? Acho que, primeiro de tudo, que você deu um bom gancho aqui, que como não tem pronto, e eu entendo por que não tem pronto, porque o nosso índice tem 87 companhias. Se usar o índice da NYSE, que sei lá quantas empresas são, né, para comparar o SP 500, SP 500. O índice Small Caps americano, 2.000 companhias, ou tem o Russell 3.000. Então, os indicadores de força, de market breadth, como você falou,
Obviamente, eles dão uma configuração de mercado e uma visão qualitativa e quantitativa, ou seja, qualitativa da tendência e quantitativa dos preços, né, a partir dessa visão de forças de mercado. Mas aqui eu quero trazer um grande inspirador dessa conversa, né, que foi o Noronha, que o Noronha ele criou lá o indicador de força dele, né, que é o LAD, né, ai, caramba, Linha de agora não me avanço lembro. e declínios. Isso, linha de avanço e declínio, que não é muito diferente do que a gente já vê no mercado como um todo. E aí, agora indo para a sua resposta, né, eu acho que por mais que a gente tenha um mercado muito pequeno quando comparado, ter uma visão qualitativa e quantitativa permite com que a gente reforce aquele argumento que geralmente vem de uma outra construção de análise, como, por exemplo, macroeconômica ou fundamentalista, né? Então, eu desde a CLIA, você disse tudo, eu sou análise técnica raiz, eu boto os preços na tela, eu gosto de olhar o gráfico, boto o OBV, olho o candle, etc. Mas hoje, dado a automação e a tecnologia que a gente tem, eu olho muito menos gráfico e vejo muito mais dashboards. E nesses dashboards eu tenho sistema de ranking, forças de mercado, percentual de papéis que estão acima, sobrecomprados, sobrevendidos pelo EFR, que estão abaixo, acima das médias móveis. Tem outros indicadores que eu criei, que, enfim, não é uma criação do estilo indicador RAFI, mas é você meio que normalizar as médias dos setores da Bolsa e conseguir capturar movimentos de extremos a partir do distanciamento do preço atual em relação à média. Então, tem um bocado de coisas muito bacanas aqui que a gente faz, né, no sentido de obter a informação com a melhor qualidade possível daquela evolução de preço que você está vendo, mais o quantitativo para te ajudar em construir recomendações e portfólios adequados ao perfil do cliente. Perfeito. Nada de bala de prata. A gente sempre fala aqui que o sucesso vem da combinação de ferramentas com a disciplina. Então, para fechar com chave de ouro, eu queria que você falasse um pouquinho do RRG, né, que você conheceu o Júlio de Campanaro. De Campanaro. Campanaro, falar o nome dele. E como é que você usa, né, em conjunto com a sua visão? É uma ferramenta que muita gente ouve falar, mas nem todo mundo entende a utilidade prática dela. O RRG, né, que significa Relative Rotation Graph, né, ele veio da criação do Julius de Camp, né, um cara que eu conheci em Nova York, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, acho que foi 2017. E desde quando eu conheci essa metodologia, eu parei nunca mais deixei de olhar. Primeiro, porque ela tem uma visão tão quantitativa e qualitativa do mercado como todas as demais coisas que a gente acabou de falar. Mas segundo, que eu acho que a criação do RRG ela é genial, porque ela vem de uma instrução básica de comparações relativas, né? Então, o relative strength, né, que é o força relativa, né, de você dividir um ativo por outro, né, você sempre faz comparações entre dois ativos. Como é que você acha, como é que você está vendo a performance de Petrobras em relação ao Ibov? Você pega o Ibov e divide por Petrobras. Se essa razão ela está subindo, significa que o Petrobras está tendo uma melhor performance que o Ibov, ou seja os dois subindo, sendo Petrobras subindo mais, ou os dois caindo, sendo Petrobras caindo menos, né? Então, essa relação ela tem que estar sempre positiva. Então, o meu ponto aqui é que o RRG, ele é e aí se eu não sei a fórmula que está lá, mas eu consigo entender profundamente o que ele quer dizer, né? O RRG ele está dividido em quadrantes, onde ele faz não só a comparação relativa de um ativo sobre um benchmark, por exemplo, Petrobras sobre o Ibovespa, mas ele compara essa relação que eu acabei de dizer em relação a, por exemplo, a comparação com o Vale com o Ibovespa, com o Itaú com o Ibovespa. Ou seja, ele deixa de ser uma relação exclusiva de dois ativos
e passo a fazer uma relação de comparação relativa em momento de mercado com um punhado enorme de relações, né, de pares. Você ganha uma agilidade incrível. Você pode analisar centenas de ativos contra um benchmark ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, nos quadrantes, né, nos eixos, estão força de mercado normalizados, ou seja, todos eles partem de um ponto de partida igual, de forma que você consegue definitivamente comparar uma coisa com a outra. Então, o primeiro eixo está momento de mercado, ou seja, inércia, né, essa a continuidade, a perpetuação da força, e o outro eixo, que é o eixo X, força da força relativa. Né? Força relativa. Então, quando você está numa direção de 45 graus, mais ou menos, você tem muito momento e tem muita força. E esse cara, a 45 graus, certamente ele se destaca muito mais contra um benchmark, no caso o Ibovespa, do que, por exemplo, o outro que está... menos 45 abaixo. Menos 45, né? Alguma coisa, né? Exato, em vez de ser 45 positivo, negativo, né? Então, perfeito, né? E aí é isso, sim. Aí, olhando sob uma ótica de quadrantes, né? Você consegue rapidamente, primeiro de tudo, saber o que não olhar, o que não recomendar, o que não fazer. Porque você tem uma combinação de força e momento, então é melhor você esquecer esses caras e procurar aqueles que estão começando a melhorar momento e força para começar a recomendar. Eu super recomendo que todos estudem o RG pelo menos uma vez na vida. Acho que ganhou tanta relevância no mundo que se tornou matéria obrigatória para fazer certificação internacional, né? Positivo, né? Mérito do Julius de Kemper. Você, inclusive, me ajudou a entrevistá-lo para fazer um capítulo do RG no meu livro, né? Isso. Coloquei lá e muito obrigado por isso. Sensacional, Rafa. Essa foi uma verdadeira aula, mas com a sua pegada que a gente adora. Muito obrigado por esse papo reto, pelas dicas valiosas. Tenho certeza que a galera vai curtir demais. Muito obrigado por desmistificar esses conceitos de uma forma tão clara e divertida, né? É um prazer enorme tê-lo aqui. E assim encerramos mais um episódio incrível do nosso podcast. Queremos agradecer muito ao Rafael Figueiredo por essa conversa inspiradora e cheia de insights. Obrigado, Rafa. Valeu, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Muito honrado de estar aqui, né, num convite onde várias pessoas de grande nome do mundo falam das suas técnicas, e participar dessa comunidade aqui é um motivo de muito orgulho. E obrigado por essa amizade incrível desses anos, né, por essa construção. O mercado brasileiro super agradece, sem sombra de dúvida. Valeu. E você é um dos grandes do mundo, por isso você está aqui. Não perca o próximo episódio, assinem, avaliem e compartilhem com os amigos. Um abraço e até a próxima. Eu falei para você que ia durar 20 minutos, aí, quase 50 minutos. Mas esse fala pra caramba. Eu falo pra caralho também. Não, mas porra, foi ótimo. Eu acho que ficou do tamanho.